Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade às espécies tributárias. Como eu havia mencionado no finalzinho da parte 2 da aula 1, no bloco passado, ainda nós temos a contribuição de melhoria e o empréstimo compulsório, que são espécies tributárias sempre cobradas em provas de exame de ordem. Pois bem, nós temos aqui a contribuição de melhoria, que, em regra, ela é decorrente de obra pública, podendo ser cobrada por parte da obra. Então, essa é a exceção. A regra é que nós já teríamos a obra concluída para fins de cobrança da contribuição de melhoria. No entanto, nada impede que a lei preveja já a instituição e a cobrança da contribuição de melhoria para fins de manter a obra, né, de pagar a obra, desde que já tenhamos uma parcela em andamento, finalizada. Então, essa é a exceção, tudo bem? Cuidado! E o que é cobrado, o valor arrecadado, deve ser revertido aqui na valorização dos imóveis localizados na área de influência, ou seja, no perímetro, né, da obra. Então, nós temos que, por conta dessa obra pública, aqueles imóveis lindeiros próximos à obra, eles acabam tendo uma valorização. Um exemplo que eu dou, nós tivemos agora a construção aqui da nova entrada de Santos, né? Nós temos inclusive uma ponte super nova. Então, está sendo discutido se de fato os imóveis próximos tiveram uma valorização ou não por conta dessa obra executada pela Prefeitura de Santos com o Estado de São Paulo. Então, perceba que foi uma obra conjunta. Mas suponha que somente a Prefeitura de Santos tenha, de fato, no caso, feito essa obra, né? Que, no caso, decorreu uma valorização imobiliária dos imóveis próximos a essa nova entrada de Santos. Nesse caso, a competência para instituir a contribuição de melhoria seria do município de Santos, tudo bem? Então, nós temos uma competência comum dos entes para instituir essa contribuição de melhoria. Depende de quem, de fato, né, no caso, fizer essa obra. O Estado de São Paulo, o município de Santos, a União, enfim. Então, é uma competência aqui, né, que nós temos comum para fins de instituição dessa contribuição de melhoria. O fato gerador da contribuição de melhoria é consequência da realização da obra, no caso, o acréscimo do valor à propriedade imobiliária dos contribuintes. Então, nós vamos, de fato, verificar que, a partir desse fato gerador, a base de cálculo, nós vamos pegar o valor inicial do imóvel e vamos subtrair pelo valor final, vamos verificar qual que é o valor acrescido. E em cima desse valor acrescido, que nós vamos ter, de fato, a incidência da contribuição de melhoria, tudo bem? Cuidado com isso. Gente, eu faço uma observação que a pavimentação nova, ela é considerada como uma obra que dá ensejo à instituição da contribuição de melhoria. Só que o recapeamento não. E esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário já antigo. Então, a FGV, ela pode, de fato, cobrar esse assunto numa questãozinha envolvendo a municipalidade e o recapeamento de vias, se seria viável ou não a instituição de uma contribuição de melhoria. E casos de recapeamento, de acordo com o entendimento já sólido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não dá ensejo à instituição e cobrança da contribuição de melhoria. Fica ligado nisso. Pois bem, nós temos então um caráter contraprestacional, porque ele é revertido à valorização imobiliária, né? Então, aqui é individualizado, porque nós vamos verificar quanto cada imóvel foi valorizado, então não é de ordem geral, tá? É o artigo 81 do Código Tributário Nacional que nos traz essa situação, e a lei que vir a instituir esse tributo, vejam, lei, tá, gente? Cuidado, lei ordinária. Nesse caso, a lei, ela deve aqui determinar qual a parcela do custo da obra a ser financiado pela contribuição de melhoria. Um ponto que eu considero importante, que eu até abordo de forma bem detalhada no livro Diálogo sobre o Direito Tributário, é sobre a desapropriação por zona e a contribuição de melhoria. Imagina a FGV cobrando uma questão multidisciplinar envolvendo direito administrativo com direito tributário. Imagina isso.
de acordo com o entendimento do STJ nesse RESP, que é 1092010 de Santa Catarina. Isso é muito bacana. E a tendência da FGV nas provas de exame de ordem é cobrar questões multidisciplinares. Então, toma muito cuidado com isso. Nós já tivemos cobrança de questões envolvendo o direito ambiental com o direito tributário, o direito penal com o direito tributário. Então, imagina aqui, direito administrativo com o direito tributário. Pois bem, então vamos supor que nós temos uma valorização imobiliária decorrente de uma obra ou de um serviço público. Aí nós precisamos saber se essa situação dá ensejo à instituição de uma contribuição de melhoria ou uma desapropriação por zona daquele imóvel lindeiro à obra. Pois bem, eu fiz até um quadrinho que eu retirei do meu livro Diálogo sobre Direito Tributário. Se nós tivermos aqui essa valorização de ordem geral, que beneficia indistintamente um grupo considerável de administradores, né, nesse caso, e nós também teremos uma de ordem individual, que apenas um ou alguns identificados ou identificáveis são beneficiados. Então, percebam, para nós termos aqui uma desapropriação por zona, de acordo com o direito administrativo, nós deveríamos ter poucas pessoas tendo essa valorização por conta da obra. Ao passo que, para a instituição de contribuição de melhoria, nós teríamos várias pessoas nessa mesma situação, né? Então, vejam, uma valorização de ordem geral. Nesse caso, né, já é algo que nós temos como norte para fins de instituição da contribuição de melhoria. Mas, mesmo dentro dessa classificação, nós temos uma subclassificação. Essa valorização de ordem geral, ela pode ser ordinária e extraordinária. Ordinária, quando todos os imóveis lindeiros à obra valorizam-se na mesma proporção. Então, lógico que nós não vamos ter o mesmo valor, né, acrescido a todos, mas ambos valorizaram na mesma proporção. E extraordinária, quando um ou alguns valorizam mais que os outros, sujeitos a mais-valia ordinária. Então, aqui nós temos algo, né, que é um abismo em relação a alguns imóveis. Uns valorizaram muito e outros pouquíssimo. Tudo bem? Então, vejam que aqui é algo totalmente diferente dessa situação. E aí eu lhes pergunto, qual é a valorização da ensejo à instituição da contribuição de melhoria? Já sabemos que é a de ordem geral e, pela lógica, ordinária. Tudo bem? Porque todos tiveram os seus imóveis valorizados na mesma proporção. Então, essa é a lógica. Para fins de instituição de contribuição de melhoria, nós temos essa valorização geral ordinária. Cuidado! Se fosse extraordinária, nós teríamos necessariamente a desapropriação por zona. Bom, era isso que eu queria falar sobre contribuição de melhoria, rapidamente, né? Agora, empréstimos compulsórios. Como vocês viram comigo, nós temos que necessariamente a lei complementar, que deve ser um instrumento hábil para fins de instituição dessa espécie tributária, né? Esse tributo. Cuidado, então, nós temos aquela exceção, que não é lei ordinária, mas sim uma lei complementar federal. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. O interessante é que nós temos aqui algumas situações que dão ensejo à instituição desse tributo. Quando nós temos despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua eminência. Então, veja que nós estamos vivenciando aqui essa calamidade pública, que é a pandemia da Covid-19, tanto que nós temos um projeto de lei complementar tramitando no Congresso Nacional desde o início da pandemia, para fins de instituição do empréstimo compulsório. Está lá, tramitando, tudo bem? E investimento público de caráter urgente, de relevante interesse nacional. Então, nós temos duas situações. Só interessante que empréstimo compulsório é um empréstimo, então ele é restituível. Por isso que no direito financeiro nós temos, né, a doutrina, né, sambando nisso, ou seja, para o direito financeiro, isso sequer poderia ser considerado como um tributo, né? E alguns doutrinadores nessa disciplina entendem que nem receita pública
poderia ser considerada, porque não tem um ingresso permanente nos cofres públicos, né? Nos cofres da administração pública, porque é um valor que vai ser restituído ao contribuinte, ao particular. Mas para nós, aqui, para fins de exame de ordem, nós temos que é um tributo, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que adota a posição pentapartite, não é mesmo? Pois bem, o interessante é que, além dele ser restituível, de acordo com o parágrafo único do artigo 15 do CTN, nós temos que o Supremo Tribunal Federal, ele menciona que essa restituição deve ser na mesma espécie do que foi arrecadado. Ora, se nós estamos falando que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, nós, contribuintes, vamos pagar em dinheiro, em pecúnia. Então, o Estado, ele tem que nos devolver em dinheiro. No entanto, nós tivemos uma situação, no caso da Eletrobras, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser compatível, né, com a Constituição Federal, que esse valor foi devolvido em ações da Eletrobras, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Bom, outra situação. Quando nós temos guerra externa ou sua eminência e calamidade pública, nós não vamos ter aqui que a instituição desse tributo ou a majoração irá observar o princípio da anterioridade anual ou a mitigada, que é a noventena, a nonagesimal. Então, se nós tivermos, porventura, hoje, a instituição desse tributo do empréstimo compulsório, hoje, dia 15 de outubro de 2020, nesse caso, amanhã, dia 16 de outubro, ele já estará sendo cobrado, porque não observa nenhum desses princípios que decorrem do princípio da não surpresa, de acordo com o professor Roque Antônio Carrasa. Cuidado! Mas quando nós falamos em relação ao investimento público, aí sim nós teremos que observar o princípio da anterioridade. A arrecadação ela é vinculada, então há uma necessidade da utilização da receita em determinada atividade, só que é um tributo não vinculado, porque não necessariamente haverá de ser realizada atividade específica em relação ao sujeito passivo para legitimar essa cobrança, tá? Cuidado, pessoal, esse é um ponto interessante. E para finalizarmos, só para fins de pontuar, nós temos as contribuições sociais. Elas são pouco cobradas em prova de exame de ordem. É interessante aqui a COSIP, que eu já falei para vocês, tá? Do artigo 149, letra A. As contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica, como eu falei para vocês, nós temos o fenômeno da parafiscalidade, que a capacidade tributária ela é delegável a uma pessoa jurídica de direito público, então suponha que o CREMESP, né, ele execute o meu noivo, que é médico. Então, na verdade, o CREMESP ele está executando uma contribuição do ente público, que é a União que instituiu, tá? Então, só para ter essa ideia. Nós também temos aqui as contribuições de intervenção no domínio econômico, e a que é mais conhecida é a CID Combustíveis, mas nós também temos a CID Royalties e as contribuições sociais, no caso, PIS/PASEP, COFINS. Então, nós temos essas contribuições para fins, né, de pontuar esses assuntos aqui para vocês. Feitas essas considerações, nós vamos agora estudar os limites ao poder de tributar, um assunto que traz aqui, além da lei complementar, que nós estudamos na parte de fontes do direito, né? Só que para que nós possamos contemplar todos os assuntos, pelo menos os principais, durante esse nosso curso, não há como exaurir o assunto. Então, lei complementar é um ponto muito importante para nós e eu escolhi abordar de forma específica. Fora a lei complementar, nós também temos os princípios do direito tributário na Constituição Federal de 88, que nós vamos ver após o estudo da lei complementar, ainda essa parte 1 da aula 2, e as imunidades tributárias, que sempre são cobradas em prova de concurso, e nós tivemos a edição de uma súmula vinculante nesse ano de 2020, que com certeza vai ser cobrado a redação, né, o teor dessa súmula, na próxima prova do exame de ordem. Pois bem, pessoal, lei complementar. Primeiro, o artigo 146 da Constituição Federal, que traz aqui o rol de assuntos que devem ser dispostos em uma lei complementar. O interessante é que em processo legislativo, você deve ter aprendido como professor de direito constitucional, que tudo que está aqui só é lei complementar. Não pode uma lei ordinária ser editada para dispor
sobre assuntos previstos no artigo 146. Mas nada impede que nós tenhamos a edição de uma lei complementar para dispor de assuntos que não estejam contemplados aqui no artigo 146, ou seja, que podem ser dispostos numa lei ordinária. Tudo bem? Cuidado, que é uma grande pegadinha de prova envolvendo o direito constitucional e eu trago aqui para o direito tributário. O interessante desse artigo 46 é o que eu trago aqui, que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Pessoal, um exemplo é a Lei Complementar 175, de 23 de setembro desse ano, de 2020. Essa lei complementar, ela veio dispor sobre alguns conflitos que surgiram por meio de uma outra lei complementar, que é a 157 de 2016, que veio a alterar a Lei Complementar 116 de 2003, que dispõe sobre ISS. Então, nós tivemos, inclusive, uma medida cautelar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suspendendo os efeitos da Lei Complementar de 2016, porque iria trazer aqui um conflito. E veja, lei complementar trazendo conflito entre os municípios. Mas nós tivemos uma outra lei complementar que veio para acabar com esse assunto. E a decisão em medida cautelar do STF agora caiu por terra, né? Então, é interessante vocês saberem que o papel da lei complementar não é suscitar conflitos, mas sim dispor sobre esses conflitos e acabar com eles. Tudo bem? Então, um ponto muito importante que eu trago, principalmente em relação ao ISS, que é o imposto municipal, que nós vamos estudar na última aula sobre impostos, é o assunto que eu resolvi abordar para vocês na nossa aula. Por quê, professora? Porque é um assunto novo e eu tenho certeza que a FGV vai cobrar, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Também nós temos que é papel da lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. E quais são as limitações? Por exemplo, imunidades tributárias. Então, nós vamos ver que a lei complementar, ela aqui será um instrumento hábil para dispor sobre a questão do que as entidades beneficentes devem cumprir para fins de obtenção da imunidade tributária. Por quê? Imunidade tributária é um limite ao poder de tributar do Estado em relação ao contribuinte. Então, gente, cuidado! Assunto que já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal e já foi cobrado em prova de concurso público e de exame de ordem. Além disso tudo, nós também temos aqui que é papel da lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E aqui, gente, nós temos várias alíneas desse inciso 3. Por exemplo, a Lei Candir é uma lei complementar. Ela dispõe sobre o ICMS e é uma lei editada pela União, então ela tem um caráter nacional. Ou seja, ela dispõe sobre as regras do ICMS, só que como eu havia mencionado, quem tem competência para instituir o ICMS são os estados. Por isso, o estado de São Paulo, ao instituir o seu imposto, que é o ICMS, teve que observar tudo que estava na Lei Candir. Então, quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo, para qual local vai ser destinado o ICMS, e o Estado ele instituiu por meio de uma lei ordinária, mas observando os preceitos previstos na lei complementar. Então, a lei complementar, ela não está instituindo o tributo, mas ela está trazendo aqui a definição do tributo e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição Federal, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Então, vejam que a lei geral é uma lei complementar em relação ao ICMS, em relação ao ISS. Então, lei complementar, tudo bem? Pois bem, além disso tudo, nós também temos aqui em relação ao Simples Nacional, que é a lei complementar que vai dispor sobre esse tratamento, né, em relação às microempresas, empresas de pequeno porte, quanto ao regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Pois bem, pessoal, então façam a leitura desse artigo 146, porque ele faz parte do assunto fontes do direito tributário, não dá para exaurir nesse curto lapso temporal, mas é o ponto que eu escolhi como de suma importância
muito cobrado nas provas de exame de ordem. Feitas essas considerações, vamos agora passar para os princípios, que nos traz aqui o ponto B, né, em relação aos limites ao poder de tributar. Eu trouxe para vocês alguns princípios elencados aqui nesse slide e no próximo. Gente, primeiro, o princípio da legalidade tributária. Como eu já havia mencionado, o correto seria o princípio da reserva legal. Por quê, professora? Porque nesse caso, nós estamos falando de lei ordinária, lei complementar e medida provisória. Quando eu falo princípio da legalidade tributária, eu não posso pensar em decreto, resolução, instrução normativa, nada disso. É lei ordinária, lei complementar e medida provisória. E o interessante é que a instituição do tributo deve ser por meio de lei, conforme eu já mencionei para vocês. Então, tudo deve estar na lei. O fato gerador, a base de cálculo, o contribuinte, o que é o tributo, né, a alíquota, tudo na lei. Interessante, né? Então, a obrigação tributária principal, e depois nós vamos partir para esse assunto, ela deve estar prevista em lei. Obrigação tributária principal quanto à instituição do tributo. Agora, obrigação tributária acessória. Manutenção da escrituração contábil, tudo bem? Que é uma obrigação acessória. Deve estar aonde? Ora, pode estar num decreto, numa resolução, numa instrução normativa da Receita Federal do Brasil, até em lei. Só que não necessariamente em lei. Só que em relação às sanções, nós precisamos que elas estejam previstas em lei. Toma cuidado com isso, pessoal. É importante que você saiba que tudo deve estar na lei. É a tipicidade cerrada no direito tributário. No entanto, nada impede que nós tenhamos norma geral em branco, né? Norma em branco aqui, que prevê o tributo, como no caso do SAT, que é uma contribuição, só a título de exemplificar aqui para vocês. Só que a questão da alíquota decorre de acordo com o grau de periculosidade, né? E de insalubridade, que vai estar previsto em outro instrumento normativo que não seja uma lei. Então, cuidado com isso, que nada impede que no direito tributário nós tenhamos essa mitigação ao princípio da tipicidade cerrada em relação à norma. Tudo bem, pessoal? Cuidado com isso. Daqui dessa informação, o examinador ele pode retirar várias questõezinhas para sua prova da FGV. Tudo bem? Então, somente serão instituídos e majorados os tributos por meio de lei. Essa é a regra. O interessante é que nós temos aqui nesse rol do artigo 97 do Código Tributário Nacional todos os pontos que devem estar necessariamente em lei. E o Supremo Tribunal Federal, ele entende que é um rol taxativo. Então, tudo que não estiver no artigo 97 pode estar previsto numa resolução, numa instrução normativa, num decreto. Ok, pessoal? É um ponto importante que eu destaco aqui para vocês. Bom, como eu havia mencionado, a regra é que somente nós teremos a instituição e a majoração de tributos por meio de lei. A instituição não tem exceção, mas no caso a majoração, né, vai ter sim. Então, gente, nós temos algumas exceções que trazem aqui alguns pontos muito corriqueiros cobrados em provas de exame de ordem. Por exemplo, imposto de importação. Devido à sua extra fiscalidade, e eu expliquei para vocês isso na aula passada, nós temos que o imposto de importação, ele tem as suas alíquotas que podem ser modificadas por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Federal ou por meio de resolução da CAMEX. A CAMEX, ela faz parte do Poder Executivo Federal. Tudo bem? Então, veja, nós temos aqui a majoração das alíquotas do imposto de importação por meio de decreto do presidente da República, lembrando que nós estamos falando de um imposto federal, então ele que é o competente para alterar, ou resolução da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que faz parte do Poder Executivo Federal. Então, veja que aqui é uma exceção em relação ao princípio da legalidade tributária, melhor dizendo, da reserva legal. Um outro ponto é quanto à modificação da base de cálculo. Gente, esse princípio da legalidade, ele decorre do princípio da não surpresa.
assim como o princípio da anterioridade anual e nonagesimal e da irretroatividade. Então, o que acontece? Se vai onerar o contribuinte, necessariamente essa majoração que ocorre por meio da modificação da base de cálculo, daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, deve estar em lei, tá? Então, se modifica a base de cálculo, ou seja, atualiza a base de cálculo, não observando índices oficiais, na verdade, nós vamos ter aqui uma majoração do tributo. Por quê? Porque quando você aumenta a base de cálculo, disfarçadamente você tem uma majoração de alíquota. E aí, nesse caso, é indispensável que seja editada uma lei para tanto. Não pode por meio de um decreto. Agora, quando é mera correção monetária da base de cálculo, nós não estamos falando de majoração e pode ocorrer por meio de decreto. Um exemplo que nós temos é o IPTU, que está previsto aqui nessa súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça. Bom, aqui em Santos nós temos que o valor do IPTU, a base de cálculo, no caso, calculado conforme alguns pontos que nós temos na legislação do Código Tributário Municipal. E nesse caso, você tem o valor venal que muitas vezes está desatualizado. Então, nada impede que o município ele atualize o valor, né, do imóvel, o valor venal, e isso haja aqui uma atualização da base de cálculo do IPTU. Quando você tem essa atualização, nesse caso, você não está falando de majoração, somente atualização. E dá para fazer por meio de decreto do prefeito, né? Então, do chefe do Poder Executivo Municipal, desde que ele observe índices oficiais. Se for aqui índices superiores aos oficiais, nós estamos falando de majoração e necessariamente precisa ser por meio de lei. Cuidado com isso, pessoal, ponto que eu destaco. Um outro ponto interessante é em relação ao artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, e também o 155, inciso 4, a linha C, também da Constituição Federal. Ambos nos trazem aqui a possibilidade de nós termos a majoração, né, no caso, desculpem, a atualização, né, de reduzir e restabelecer alíquotas, nesse caso, da CID Combustíveis, por meio de decreto, e do SMS Combustível por meio de convênio no âmbito do CONFAS. Então, nesse caso, não é por meio de lei, não é por meio de lei ordinária, mas sim em relação à questão da CID Combustíveis, quando você tem a redução e o restabelecimento, pode ser por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Federal, porque nós estamos falando aqui dessa contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, suponha que eu tenho uma alíquota de 30% da CID. Eu posso ter a redução a zero, né, que aí eu falo que é uma desoneração, e posteriormente o restabelecimento a 30%. Veja que em momento nenhum eu falei de majoração. Majoração caso ocorresse a elevação da alíquota além de 30%. Aí, nesse caso, nós precisaríamos de uma lei para tanto. Agora, quando se tem redução e restabelecimento, pode ser um decreto do presidente da República. Não há problema. Então, cuidado. Quando você tem majoração, ou seja, de 30 para 0 e de 0 para 50, é lei. Agora, de 30 para 0, decreto. De 0 para 30, decreto. Não tem problema. Agora, em relação ao SMS, combustível, nós temos aqui necessariamente por meio de convênio no âmbito do CONFAS. Modificação do prazo de pagamento do tributo. Gente, imagina que você tem que pagar a guia DAS do Simples Nacional todo dia 20 do mês subsequente, né, da competência. Pois bem, aí você tem um decreto que altera do dia 20 para o dia 10. Professora, isso pode? Pode. Porque quando eu estou falando de alteração de prazo, eu não estou falando de majoração de tributo. Então, pode por meio de decreto, não precisa ser por meio, né, no caso, de lei. Tudo bem? Então, cuidado com isso, que é um ponto que eu trago aqui para vocês. A modificação do prazo do pagamento do tributo pode ser por outro instrumento que não seja lei. Bom, um outro ponto interessante é de um julgado de 2015 do plenário do Supremo. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do SMS por estimativa.
Gente, esse ponto também é muito importante. Ele já foi cobrado em prova de concurso e pode ser cobrado em prova de exame de ordem, porque é o entendimento de plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, em relação ao princípio da legalidade tributária, eu finalizo aqui com vocês. Mas no próximo bloco, nós vamos dar continuidade a esse assunto em relação aos princípios do direito tributário na Constituição Federal de 88. Até mais.